Salmo 73. Assentados, porém, reverentes à leitura da palavra do Senhor e reverentes ao Deus da palavra, eu gostaria que, às vezes, a sua leitura bíblica está atrasada. Você já percebeu que, quando eu gosto de ler a Bíblia, eu leio longos trechos? Vamos colocar nossa leitura bíblica em dias agora. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me útil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nos derramamos na tua presença nessa noite. Eu peço mesmo que o teu Espírito possa apaziguar corações nessa noite. Que o teu Espírito possa trazer paz sobre muitos hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Querido, terça-feira o pastor Toso deu uma palavra aqui, falando sobre Atos, quando o carcereiro se viu em más lençóis. Se eu fosse você, eu estaria aqui na próxima terça. Não sei se o pastor concluiu a palavra de terça-feira, mas que palavra! Quantas vezes a gente pensa em dar cabo da própria vida por uma percepção errada das coisas? E isso foi mexendo comigo, e eu estava lembrando de um tempo, de uns meses atrás, a qual eu levei os meus meninos no shopping, o Ian e o Theo, e ele, para passear, coisa de família, e eles pediram para ir jogar um joguinho com óculos de realidade virtual, um óculos VR. E aí foi o grandão primeiro: eu vou, e todo animado, e ele subiu naquela plataforma, colocaram um óculos nele, e ele via o que estava naquele óculos. Uma televisão do lado replicava o que ele estava vendo. E aí passaram uma correntinha atrás dele e ele ficou meio que numa baia. E ele jogando com os instrumentos na mão, e agindo, e correndo, e como se estivesse, dando tiro, e rolando, e brincando, e você assistindo aquela televisão. E eu pensei: meu Deus, ele está totalmente imerso em algo que é totalmente irreal. Ele está
totalmente entregue a algo que não existe. Os bracinhos deles reagem àqueles controles. Os olhos deles está fito no inimigo. O inimigo vem, ele olha, atira e mira e tal. E se você já brincou disso, você sabe o que eu estou falando? E todo animado, mas eu que estava fora, via ele do meu lado. E quantas vezes a gente não percebe o mundo desse jeito? A gente olha para o mundo quebrado e passa a olhar para este mundo com a ótica e os óculos deste mundo. E começamos a ficar quebrados também. Começamos a ver as coisas deste mundo com normalidade. Começamos a olhar para o pecado deste mundo, começamos a olhar para a maldade deste mundo com os olhos de quem está com óculos de realidade virtual no rosto. E eu lembrei desse texto de Salmo 73, onde Asaf, o grande compositor, o grande escritor, confessa algo que mexeu comigo. Ele começa dizendo: olha, Deus é bom com Israel. Deus é bom. Eu reconheço que Deus é bom. Eu já confesso de cara que a culpa nunca foi de Deus. Deus é bom. Deus já fez milagre na sua vida, Deus já fez milagre na minha. Se você é salvo em Cristo Jesus, isso já é um milagre. Fora os outros milagres que aconteceu na sua saúde, na sua vida financeira e tantas outras ações extraordinárias do Senhor, em alguém que você ama, na sua própria vida. Você é um milagre. E nós olhamos para Deus e falamos: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom para com Israel, bom para com os puros de coração. Mas, para mim, os meus pés quase tropeçaram. Por que os meus pés quase tropeçaram? Porque eu olhei com inveja para os arrogantes. Eu olhei com inveja para os ímpios, e ele começa a confessar uma crise de fé. Ele abre o coração, ele se rasga dizendo: olha, eu entrei numa barca furada. Sabe quando você diz assim para o pastor: eu estou com a fé fria, a minha fé esfriou, pastor, eu não estou conseguindo nem orar. Diga para a pessoa que está do seu lado: sábado tem vigília. Pode dizer. Sábado tem vigília. Se você achar que das 10 até madrugada dentro não é pouco, você pode passar lá na Fama, que vai começar às 8 da manhã. É 8 da manhã? É 8 da manhã na Fama? 8 horas da manhã vai começar na Fama, vai até às 5 da tarde. Aí se você quiser ir lá, passa até às 5 e voltar para cá, e você manda ver. Já tirou atrasado o ano inteiro. Mas Asaf chega e fala: olha, eu entrei numa crise de fé. Meu coração se abalou, meu coração ficou pequenininho. Eu parei de olhar para esse Deus bom, parei de ver a bondade de Deus e comecei a olhar o mundo com um óculos VR. Eu comecei a olhar o mundo com outra ótica. Eu passei a olhar para o mundo quebrado e para a maldade do ímpio e senti inveja. Você fala: como pode, pastor? Ele está falando, não sou eu que estou falando. Senti inveja. Senti inveja do quê? Senti inveja da prosperidade do perverso. Senti inveja daquele que não teme ao Senhor e faz o que quer, como se nada o alcançasse ou nada o julgasse. Mas, querido, nós também podemos cair nisso. Nós podemos cair neste erro. Quem sabe você já caiu em algum momento da sua vida. Quem sabe o seu coração se desviou, o seu olhar parou de olhar para a cruz e botou um óculos na cara e começou a olhar o mundo quebrado com normalidade. E começou a ver: não, isso é normal, está tudo certo. Esse grafite aqui atrás é para você rir mesmo, porque é exatamente isso que acontece. Quando você olha para os ímpios e os inveja,
Seus seguidores, quem são os que você segue lá no Instagram? Quem você está seguindo lá? Você segue por algum motivo. E fala deles. E eles são sua referência. Quem sabe os seus olhos, o seu coração já está como o de Asaf, olhando para os ímpios e tendo inveja deles, da prosperidade deles, das conquistas deles. E a gente olha nesse mundo quebrado, vivendo nesse mundo quebrado, e podemos ter essa percepção, assim como Asaf teve. Asaf olhou e falou: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certo. Tem alguma coisa que não está batendo. Porque no nosso coração, na nossa visão, o crente que teme ao Senhor, e quantos crentes que temem ao Senhor estão aqui nessa noite? Deveria dar certo para nós. Nós não deveríamos passar por essas canseiras deste mundo. Não deveria ser tão difícil para nós, afinal de contas, como ele diz, eu ando em santidade, lavei as mãos na santidade, guardei meu coração no Senhor. E ele olha para o mundo, para o homem mau, e tem inveja. Quando que isso acontece? Ele deixa bem claro. Ele fala nos versos 4 e 5, do bem-estar e da tranquilidade dos ímpios. Ele lê, olha que se você ler, eles não passam por sofrimento. O seu corpo é saudável e forte, e você aí está igual o carro velho quando vai para a oficina. Você vai no médico, descobre que tem pedra no rim, tem gastrite, está colesterol alto, o triglicérido está alto. Aí ele briga com você porque você está sedentário demais. Você tem que fazer academia, tem que se mexer. E aí quando você leva o carro do mesmo jeito, tem que trocar o óleo, junta de cabeçote, está vazando na caixa, tem que essa da listinha, e a gente vai por essa lista. Né, Zé? Não é desse jeito? Mas você olha para um ímpio e fala, parece que isso não afeta ele. Parece que essas coisas não... Né? Ele diz que o corpo deles é saudável e forte. E você aí nessa carcaça de grilo. Não pode um negócio desse. Eu tomo whey, tomo creatina, vou para academia, malho pra caramba, vou todo dia e o negócio não evolui. Eu tô lá ralando tal, quando eu começo a ganhar massa, dá uma gripe, eu perco tudo que eu ganhei. Ou então o inverso. Você está lutando com a balança, e entra na dieta, e toma tirzepatida, e monjaro, e vai, e malha, e você vai lá forte, e o negócio não baixa na balança. O que está acontecendo? E parece que o crente, você vai lá naqueles perfis da famosa, das ímpias, lá no Instagram está todo mundo malhado, trincado, e você fala, só pode, meu Deus do céu. E Asaf olha para esses caras e fala, olha, eles vivem a vida sem preocupação. Eles vivem a vida tranquilo, reluzente, forte, saudável. E eu aqui na luta. Não compartilham das canseiras, dos aflições, dos mortais. Não, pastor, isso não é comigo não, querido, preste atenção. Você ralando lá na sua escola, estudando, seja lá ensino médio, no seu curso fundamental, na faculdade. Você é mulher de Deus, homem de Deus, quer fazer tudo certinho, estuda, acorda mais cedo, faz mapa mental, faz um resumo da matéria. E aí o seu colega cola na prova e tira um 9. E você que estudou, está lá com o seu 7. E aí você vai para a faculdade, pegar aquela matéria chata pra caramba, você está lá dedicado, estudando anatomia, biomecânica, direito previdenciário. Meu Deus do céu! E os seus colegas lá no barzinho, na porta da faculdade, todo mundo formou e eles ganham mais do que você. Você fala, não pode, tem alguma coisa errada. Que injustiça que é essa? Você está na igreja, na casa do Senhor, se guardando em santidade para um relacionamento. Você, moça, rapaz, está andando em santidade. E o relacionamento não aparece.
E a sua colega, amiga que vive na promiscuidade, chega para você com convite de casamento. Fala, mas tem alguma coisa errada. O seu amigo, aquele imoral, que vive na pornografia, que vive nas festas, de festa em festa, e baile em festa, na bebida e droga, e você aqui orando, na vigília, diga, sábado tem vigília. Aqui na vigília orando, e seu amigo lá. Pois é, parece que vai tudo certo para eles. Parece que está tudo ok para eles. Você está ralando no seu primeiro emprego, e isso já é, uma grande problemática. Porque você vai para o seu primeiro emprego, o seu patrão pede experiência. Mas você não tem experiência porque não teve o primeiro emprego. Aí você não consegue trabalhar porque não tem experiência, e não tem experiência porque não consegue trabalhar. E aí como é que faz? Você está na luta, procurando aí, entregando o currículo, conversando com irmãos, me ajuda. E aí quando consegue, é um salário mínimo, mais os descontos. E você está lá, trabalhando, das 8 às 18, e aquele seu amigo imoral aparece com Corolla rebaixado, com um Honda Civic de som até o talo. Você está lá com a sua empresa, você é crente, ama o Senhor, você diz, o Senhor é bom, Deus é bom. Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Você só abriu sua empresa e você tem os seus funcionários fichadinho, bonitinho. Você lá paga todos os tributos federais, estaduais e municipais. Todos, o seu aparato contábil está em dias. Você não, na luta, porque você não consegue margem, porque a concorrência está grande. Chegou agora Shopee, Shein, concorrência e tal, e você lá na luta com a sua margem apertadinha. E de repente aparece aquele cara da cachaça, que já casou 4 vezes, com uma caminhonete de 450 mil do seu lado, e você fala, tem alguma coisa errada? O que eu estou fazendo de errado? Você consegue olhar como Asaf vê? Você consegue ver por que Asaf está com o coração apertadinho? Tem alguma coisa errada, Senhor. Não está certo, tem algo errado. O problema é que Asaf colocou um óculos VR na cara. E ele começou a olhar o mundo quebrado através de olhos quebrados. Ele começou a olhar a maldade do mundo e do homem caído sem Jesus. E começou a achar que isso é normal. Ele começou a olhar e ver que esses homens sem Deus e que andam na maldade, está tudo tranquilo. E pior, ele diz, esses homens, eles zombam de Deus. Eles chacotam de Deus. Ah, se há um Deus, ele não está muito preocupado com o que eu faço da minha vida, não é verdade? Ah, ele continua dizendo, será que há conselho no Altíssimo? Será que Deus sabe dessas coisas? Será que Deus está preocupado em saber do que eu estou fazendo? Eles chacotam de Deus. Zombam do Senhor. E você aqui orando, e diga para a pessoa do seu lado, na vigília. Esse é o coração de Asaf. Um coração que teme a Deus, que anda no caminho do Senhor, mas olha para esse mundo e começa a tropeçar. Olha para a atitude dos homens que enriquecem, estão sempre tranquilos, que conquistam coisas que você almeja. Está tudo tranquilo, na paz. Nada parece que os persegue, nada parece que os repreende. Você olha para a televisão e vê que um político
que foi acusado de um roubo milionário da previdência dos velhinhos. E você fica esperando, tá, e aí, o que vai dar? Não dá nada. E aí, não, foi obrigado a devolver alguma coisa. Aí você fala, devolveu só 10% do que roubou, certeza. Você está com a sua empresa, buscando aí mercado, e de repente aparece o seu concorrente com uma licitação do Estado, do governo. Você não sabe nem como ele tem capacidade de atender essa licitação. Pois é, um ímpio. Um gentil com as suas maquinações. Você tem o seu produto e sabe do preço, do custo do seu produto. E o seu concorrente aparece, você está fechando com o cliente. E ele não fecha com você e fecha com o seu concorrente, porque o preço é melhor, mas você conhece o produto do seu concorrente e sabe que é muito inferior ao seu, mas ele mentiu. E você fala, tem alguma coisa errada que não está certo. Coração maligno, coração para o mal. Sabe o que é o problema disso? É que Asaf começa a pensar que o correto era ser assim mesmo. Ele olha para o seu coração e fala assim, rapaz, será que eu não tinha que fazer igual eles estão fazendo? Colar na prova, mentir qual produto que eu estou vendendo, pegar todo mundo, andar na maldade, financiar um carro sem condição de pagar, só para aparecer para os outros. Será que o correto não é isso? Será que eu não deveria andar por esse caminho? Asaf não fala, mas ele diz que está bem na beirinha para fazer isso. E o coração dele fica apertadinho. Ele olha para esses homens maus, para o homem ímpio, e vê que eles estão sempre vestidos de malícia. Ele diz que a soberba cinge como um colar, a violência os cobre como um manto. Você liga a televisão e está lá o cara que matou a esposa dizendo, eu faria de novo porque ela me traiu. Eu faço mesmo porque eu sou homem. Contam como vantagem a maldade do coração. Eu faço mesmo, eu pego mesmo, eu uso mesmo, eu aproveito mesmo. E essa soberba vem como um colar pendurado no coração. E a gente olha e fala, será que é isso mesmo? Asaf olha para esse povo e vê que o coração deles brota fantasias e maldades. Todo tipo de imoralidade, de devaneio, de prostituições. Lutero já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Asaf olha para esses caras e diz, a boca deles se levanta contra o céu. Sabe o que é o pior de todos? De tudo. O povo se volta para eles. Por isso o seu povo volta para eles e bebe das suas palavras até saciar. Sabe o que é pior? Que esses ímpios tá cheio de seguidores lá no Instagram. Puxa lá os seguidores dele para você ver quantos seguidores eles têm. Quem sabe você está lá no meio e achando que está tudo normal, e o que eles falam você recebe de coração aberto. O que um homem mau diz, você, uau, olha o que ele falou, e posta no seu stories, no seu status, dizendo, fulano de tal hoje soltou uma pérola. Asaf diz, além de eles ter esse coração para o mal, e maquinar maldade, ainda o povo vai lá escutar o que eles têm para dizer. Isso Asaf está falando há muitos anos atrás, querido. Há milhares de anos atrás, se não. E está dizendo, o povo vem escutar o que eles têm para dizer. Eu acho que você deveria repensar quem você segue no seu Instagram. Quem sabe o seu coração está mal por aquilo que você está ouvindo. Quem sabe o seu coração está apertadinho, pequenininho, já não está mais olhando para Deus assim, com tanto empenho, com tanto calor, sabe, com tanta paixão,
Já não está mais olhando para o Senhor com aquele coração mesmo alinhado com Ele, porque você está olhando para o Senhor e está olhando para os ímpios. Está olhando para o Senhor, mas está olhando o que o ímpio diz. Está olhando para o Senhor e está olhando o que o ímpio veste. Está olhando para o Senhor e está olhando o que o ímpio consome. Está olhando para o Senhor, mas está olhando as atitudes do ímpio. Você vai ter que escolher quem você vai copiar. Asaf fica com o coração apertadinho e ele diz: olha, isso tem um custo muito alto para o filho e para a filha de Deus. Isso é muito pesado para mim. Me veio uma amargura no coração. Fiquei com o coração amargurado. Ele começa a questionar a santidade. Ele diz: olha, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Foi em vão ter me guardado para o casamento. Foi em vão ter andado com santidade nas finanças e propósito das finanças. Foi em vão cultuar, adorar o Senhor. Tudo isso foi em vão. Asaf está dizendo que a gente corre esse risco de começar a questionar a vida cristã, começar a questionar a nossa forma de ver o mundo, a forma de compreender como Deus quer, o que Deus quer. E Asaf continua dizendo: lutar pela ética, pela honestidade. Para que tudo isso se o mal triunfa sempre? E queridos, os Vingadores só ganham sempre nos filmes. O Capitão América, o Superman e essa galera, é claro, é uma representatividade inconsciente do homem em relação a Cristo. Mas o crente sofre. O crente passa por tribulações. E nesse mundo quebrado, o mal às vezes triunfa. Ou você vive numa bolha que acha que não. Como explicar quando um pai de família crente, servo do Senhor, o Senhor o recolhe, o Senhor leva? Vontade divina. E quando vem um ladrão e rouba tudo que tem na tua casa, e a casa do seu vizinho, que é ímpio, que zomba você porque tu é crente, fica pegando o seu pé porque tu anda nos caminhos do Senhor, a casa dele está lá, bonitinho. Ninguém mexeu. Você é crente, está andando com um carro, batem em você. O seu carro dá PT e do cara não dá nada. Você fala: mas Senhor, por quê? Por que isso? Você começa a questionar se andar nos caminhos do Senhor vale a pena. Se realmente vale a pena. Começa a dar um sentimento de castigo injusto. Será que Deus está me castigando? Não pode. O Senhor é bom. Ele começa a dizer: certamente Deus é bom. Eu reconheço que Deus é bom. Mas por que parece que o crente tudo é mais difícil? Seria bom se eu fizesse igual os ímpios fazem. Porque eu não faço como eles fazem. Parece que ser cristão, andar na contramão do mundo, só me traz sofrimento e frustração. E o ímpio está sempre bem. E o ímpio está tudo tranquilo. E Asaf diz: quando eu pensei nessas coisas, isso foi pesado demais para mim. E o meu coração se tornou embrutecido. Agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Senhor, era como de um animal irracional. Se o nosso culto para Deus precisa ser um culto racional, sabendo o que nós fazemos. E por que você está aqui nessa noite? Você está aqui por causa do Senhor. Quem está aqui por causa do Senhor? E quem vai estar aqui sábado por causa do Senhor? Tá vendo? Ele começa a dizer que eu passei a raciocinar como um animal. As coisas não estavam bem claras na minha mente. Eu perdi aí o fio da meada. Eu comecei a ver o mundo com os olhos do ímpio. Eu comecei a olhar para esse mundo quebrado e entender ele como os olhos do ímpio vê. E o coração dele se amargurou por causa disso. O coração dele começou a ficar questionador. Será que vale a pena? Será que vale a pena andar num caminho de santidade?
o justo se torna embrutecido e ignorante. O justo começa a agir como os ímpios agem. E ele começa a olhar para o mundo, não mais como um filho e uma filha de Deus, mas olha para o mundo como o ímpio vê. E dói no coração quando eu vejo um homem e uma mulher de Deus olhar as coisas de Deus com naturalidade. Olhar para as coisas de Deus como só mais uma coisa, só mais um culto, só mais um louvor, só mais uma pregação. E começa a admirar o mundo e as coisas que há no mundo. E com o texto que eu tirei, que eu usei para fazer o momento da oferta, não tem como servir a Deus, não tem como ter dois senhores. Nosso coração começa a ficar apertado, porque você conhece a justiça. Você conhece o Senhor. E no fundo você sabe que esse não é a vontade de Deus para você. Mas passamos a invejar os ímpios. E nosso coração começa a amargurar. O nosso coração começa a ficar doente. O nosso coração começa a se afastar do Senhor. O nosso coração começa a admirar o mundo e tudo que nele há. Quando você olha para Asaf, você vê que Asaf foi muito crente. Foi muito crente de abrir o coração e falar: olha, eu estou deixando de ser crente. Deus é bom, eu sei que Deus é bom. Mas o meu pé começou a sair do caminho. Meu pé começou a resvalar. E como a gente gosta de dizer, o crente nunca cai, ele vai cair. O crente não cai em adultério, ele já foi caindo há um tempo, ele só não percebeu. O crente não cai na imoralidade, ele vai caindo devagar a cada vídeo pornográfico que ele assiste, a cada coisa imoral que ele faz, ele está caindo. O crente não cai na mentira, ele vai aceitando pequenas mentiras como verdade. O crente não cai em pecados escabrosos de cara, ele vai resvalando. Então qual é o segredo? Pastor, o que eu faço então? O que Asaf fez? Ele olhou para si, na ceia do Senhor, cada um examine-se, pois, a si mesmo. Cada um olha para o seu coração se não está resvalando do caminho. Cada um olha para si, não para o outro, não para a esposa, não para o marido, mas para o coração. E falar: quem sabe eu estou escapando. Quem sabe eu estou saindo devagar e não estou percebendo. E Asaf então abre o coração e ele disse: olha, só mudou quando eu entrei na casa do Senhor. Quando eu entrei na casa do Senhor, meu coração voltou. Quando eu fui para a tua casa, quando eu fui na tua casa, quando eu olhei, meu coração se alinhou com você. E é exatamente aqui que eu queria deixar uma mensagem para você. Nós temos a tendência a tornar tudo normal. O culto é normal, o louvor é normal, vir para a igreja, tem muita gente que, a gente sai aqui, os pastores, para cumprimentar aqui, a pessoa já acelerou, terceira marcha, entrou no carro, foi embora, não conversa com ninguém, está tudo bem. Mas com o passar do tempo eu gostaria que você começasse a cumprimentar pelo menos o da direita e da esquerda, sabe? Isso é bom, isso aquece o coração. Claro que os visitantes são bem-vindos, a casa é sua, fique à vontade. Mas eu gostaria de pelo menos saber o seu nome. Saber quem você é. Quem sabe você conhecer 2 ou 3 irmãos aqui na casa, na igreja, seria bom demais. Porque isso aquece o coração. Asaf vem para a casa do Senhor e ele olha e fala: agora eu estou entendendo. Ele olha para a adoração, ele olha para o santuário e o coração dele volta para o eixo. Por quê? Por que o coração dele volta para o eixo na adoração? Por que o coração dele volta no eixo na comunhão? Por que quando ele vem para a casa do Senhor o coração dele se alinha de novo com o coração de Deus? Porque ele chega lá e ele vê um sacerdote.
Ele vê um sacerdote com um cordeiro na mão. E aquele cordeiro está vivo, só que o sacerdote tem uma faca na outra mão. E você vem para assistir um culto. Não existe assistir culto, é participar do culto. Nós cultuamos ao Senhor. Crente cultua, não assiste culto. E no Antigo Testamento também era assim. O homem não assistia o sacrifício do cordeiro, ele entregava o cordeiro e estava cultuando junto. E aquela faca descia sobre o cordeiro era imolado e o sangue aspergido. Esse era o culto no Antigo Testamento e o culto aos olhos de Asaf. Ou pelo menos bem próximo disso. E quando ele olha para aquele cordeiro sacrificado, ele lembra: calma aí, tem alguma coisa errada. Ele olha para aquele cordeiro que estava perfeito e morre. Não deveria morrer. Por que o cordeirinho morreu? Não é um mundo injusto? Pois bem, é um mundo injusto. Mas ele lembra que o crente tem sangue sobre si. E que mesmo nós, sendo pecadores, deixamos de ser quando o sangue vem sobre nós. E quando ele entra no santuário, ele lembra que tem sangue a seu favor e que o ímpio não tem. E ele lembra que há um Deus poderoso que administra todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. E quando ele vê que há sangue sobre si, e que o sangue dá acesso a Deus, dá acesso ao Pai, e agora ele pode se colocar diante de Deus, e o ímpio não tem. Ele olha para o sangue que foi derramado, e que agora está sobre si aspergido, ele diz: há sangue sobre mim, mas não há sangue sobre o ímpio. Você precisa lembrar a cada ceia do Senhor que há sangue em seu favor, que foi derramado o sangue de um cordeiro perfeito em seu favor, e o ímpio não tem esse sangue. É porque você não compreende isso. Porque se você compreender, você estava dando glória a Deus, aleluia, pulando, jogando a cadeira para cima, como disse o pastor Pedro. Você olha para Deus e fala: tudo bem. E o ímpio prospera, mas é momentâneo. É tudo bem. A Polícia Federal, Civil, Militar não pega. Mas ninguém escapa aos olhos de Deus, principalmente aquele que não tem sangue sobre si. E Asaf compreende. E ele entende. E o coração dele se alinha com o coração de Deus. E ele começa a dizer: olha, certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agia como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Quem tenho nos céus além de ti? Asaf se derrama diante de Deus e fala: quando eu me coloco diante do Senhor, corola rebaixado não tem graça nenhuma. Quando eu me coloco diante do Senhor, 80 mil reais de som é nada. Quando eu me coloco diante do Senhor, as coisas deste mundo perdem sabor. Quando eu me coloco diante do Senhor e o Senhor me sustenta com a sua mão, eu entendo que o Senhor tem algo especial para aqueles que andam em santidade na tua presença. Quando eu me coloco diante do Senhor e o sangue me dá acesso ao Senhor, eu começo a entender que vale a pena andar contigo. Os olhos de Asaf mudam e ele tira aquele óculos da cara.
Ele tira aquele óculos da cara que tentava forçar ele ver o mundo como normal, e quando ele olha para Deus, ele vê, opa, agora eu entendi, o mundo não está normal. O mundo não está normal e o crente não deveria andar como o mundo diz, mas transformar pela renovação da mente. Não deveria de acordo com andar como o mundo, como os ímpios dizem que deveria se andar. O crente olha para o Senhor e pega na sua mão e diz: eu escuto o seu conselho, tu me diriges com o teu conselho. A gente para de seguir no Instagram os ímpios e pecadores e começa a ouvir mais o conselho do Senhor. A gente para de olhar os ímpios deste mundo com bilhões na conta e começa a ouvir mais o que Deus tem para dizer. Tiramos os óculos quebrados do mundo, pegamos na mão do Senhor, como Asaf diz, e alinhamos o nosso coração com Ele. Ah, querido, por isso que todo domingo você precisava estar aqui, porque todo domingo você pega na mão do Senhor. É claro que todo dia que você tem o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional, o seu culto familiar, a célula, você está lá ouvindo de Deus. Num grupo pequeno com a sua casa, mas no domingo, aqui deve ter umas 150, 180 pessoas. Você veio com o coração apertadinho. Você veio com o coração já com o pé resvalando para o lado do mal. Você já veio pensando que o correto é agir como o ímpio age. Mas você se adentra a esse lugar e escuta dezenas de pessoas cantando que Deus é bom. Só nesse lugar. Mas em Goiânia inteira, quantas pessoas hoje estão louvando ao Senhor? E no Brasil hoje, quantas pessoas no domingo à noite, nesse horário, estão agora bendizendo o nome do Senhor? Quantos irmãos e irmãs no mundo inteiro, agora em Moçambique, no México, na Espanha, no meio da aldeia Yanomami, estão dizendo que andar com Deus é bom? E aí você lembra que contigo tem mais 7.000 que não dobrou os joelhos a Baal. Que você não está lutando sozinho contra o mal do mundo. Que você não está só nessa peleia. Que quando você vem a este lugar e adora com irmãos, que às vezes você para de escutar a Débora que estava ministrando a canção e começa a escutar o irmão que estava do lado, ele é meio desafinadinho. Quem sabe a voz de taquara rachada, o Michel não veio hoje, mas eu gosto de pegar no pé dele. E você começa a escutar o irmão que está atrás com aquela voz estridente, com agudos altos. Mas isso que é gostoso. Quando você chega para tomar um café com os irmãos lá na frente, você cumprimenta os irmãos da portaria, você lembra, eu não estou só nesse mundo quebrado. Tem mais gente adorando ao Senhor comigo. Por isso eu digo para você que está assistindo o culto online, você deve assistir o culto online quando não há outra possibilidade, porque você deveria estar aqui abraçando os irmãos, pegando na mão e cantando junto, adorando ao Senhor. E olhando para o lado e aquecendo o coração, dizendo, vale a pena andar em santidade, tem mais gente por esse caminho. E você olha para as crianças que saíam correndo por aqui, serelepes, indo para suas salinhas ouvir sobre Jesus e pensa, eu estou uma geração à frente delas, preciso continuar lutando contra o mal por causa delas. E você olha para a sua célula, você olha para a sua casa, você olha para a sua família e fala, vale a pena lutar para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E você olha para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, olha para frente, olha para trás e vê, eu não estou só nesse mundo quebrado. E você diz, vale a pena andar com Deus. E você adora o Senhor, e celebramos a ceia do Senhor, nós bebemos suco de uva e comemos do pão todos os domingos. E todos os domingos lembramos que há sangue sobre você. Que o ímpio não tem, mas você tem. Que há sangue a seu favor. E assim como Asaf olhou para um cordeiro sendo imolado, nós olhamos para a cruz e lembramos, há sangue em meu favor. E se há sangue a seu favor,
Você não é como um ímpio que não tem esperança, porque a sua esperança é Cristo. E todos os domingos nós lembramos, nós temos comunhão uns com os outros, nós pregamos a palavra para aquecer o coração, adoramos ao Senhor juntos. Por isso você não deveria deixar de congregar, como diz Paulo. Que quando você deixa de congregar, você começa a ver o mundo como normal. Você começa a achar que o ímpio é que está certo. Você começa a achar que a vida do imoral é que é legal. Você está no Salmo 73, mas quando você inverte os dígitos e você vai lá para o Salmo 37, olha que legal. Você já viu isso? O tanto que Deus é maravilhoso. No Salmo 37, você estava no 73, agora nós vamos para o 37, só inverte, diz: não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor hoje, confia nele e Ele o mais fará. Será que vale a pena servir a Deus? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui assim. Existia um texto que eu li há muitos anos atrás, de um homem chamado William Cowper. É um grande homem de Deus que viveu nos anos de 1700. E ele escreveu um poema no ano de 1774, ou seja, já faz um bocadinho de tempo, como diz o mineiro. E esse texto, e o título em português, se chama Deus se move misteriosamente. Ele escreveu um poema, God moves in mysterious way. Deus se move por caminhos misteriosos. Só que o poema em si tem um contexto. Nesse ano, ele, com o coração apertadinho e cansado deste mundo, resolveu tirar a sua própria vida. E ele planejou e organizou para pular da ponte na sua cidade. Ele chamou um cocheiro, uma carruagem, entrou na carruagem e falou para o cocheiro que gostaria de ir para a ponte. E já estava tarde da noite. E ele direcionou o cocheiro para onde ele gostaria de ir e se assentou esperando a hora de descer. E após 2 horas, num trajeto curtíssimo, o cocheiro não encontrou a ponte. E o cocheiro voltou para ele e disse: Senhor William, estou perdido, não encontro a ponte. O que o senhor quer fazer? Já tem 2 horas que nós estamos andando, eu não encontro a ponte. Ele falou: então me leve de volta para casa. O cocheiro voltou, deixou ele em casa, ele quis pagar o cocheiro não, eu não completei o serviço. Eu não te levei ao lugar que você gostaria de ir. Ele falou: sim, agora eu vejo que você completou o serviço, que era salvar a minha vida. Ele desceu da carruagem, foi para dentro de casa e escreveu um poema. E William Cowper escreve assim: quando as trevas escondem sua face e o coração já sente o descompasso, está traduzido, tá bom? É em inglês, foi traduzido para o português. Descanso firmemente na sua eterna graça. Na dor mais forte, Ele é o meu abraço. Deus se move em secreta harmonia, realizando obras de esplendor. Fixa os pés no mar que o desafia, cavalga na tempestade em seu vigor. Nas profundezas que a mente não alcança, com mão que nunca erra ou se distrai, guarda planos de perfeita esperança e faz cumprir a vontade que Ele atrai. Vós santos frágeis, tomai novo alento. As nuvens que vos causam tanto espanto são cheias de misericórdia e sustento. E logo derramarão bênçãos e encanto. Não julgueis o Senhor pelo que sentis, mas confiais apenas na sua bondade. Por detrás da dor que temais ser infeliz, brilha um sorriso em sua fidelidade. Seus propósitos cedo florescerão,
revelando passo a passo o seu querer. O broto que pode amargar o coração, mas aflorar será doce de colher. A incredulidade é cega e sempre erra, dizendo inútil o que ele traçou. Mas Deus é o intérprete de toda a guerra, e no tempo certo, tudo escolheu e tudo revelou. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite e dizer para você que vale a pena andar com Deus, porque há sangue em seu favor. E quem sabe você está vivendo como um ímpio hoje. Quem sabe você está vivendo como um ímpio, como um homem mau que foi citado aqui. E pensa no seu coração: ninguém me pega, ninguém vai descobrir. Eu quero dizer para você que tudo isso tem um fim, que um dia isso tudo acaba. E hoje eu estou ministrando essa palavra para você, quem sabe, para você se arrepender e vir para Jesus e ter sangue sobre a sua vida também. E não ter mais Deus como seu opositor, mas como seu amigo. Não ter Deus como seu juiz, mas como seu pai. Quem sabe você precisa entregar a sua vida para Ele hoje e se colocar debaixo do sangue do Cordeiro perfeito. Quem sabe você já é crente, mas está invejando os ímpios e os homens maus. Quem sabe você já normalizou algumas práticas da sua vida. Eu quero dizer para você tirar esse óculos do seu rosto e começar a ver o mundo como Deus vê. Um mundo quebrado sim, injusto sim, mas que um dia tudo terá fim. E nesse dia nós, homens e mulheres de Deus, dizemos: Maranata, vem Senhor. E o dia que Ele vier, então tudo isso virará pó, mas nós eternamente andaremos na sua presença. Você só começa a admirar o ímpio quando você tira os olhos de Deus. Você só começa a olhar para as obras do ímpio e do pecador como coisas boas quando você tira os olhos da cruz.